Fala holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aqui a gente vai falar sobre os resultados do Q1 da Netflix, que soltaram essa semana aqui. Para quem já acompanha o canal há mais, lá desde o comecinho, sabe que eu já fiz uma análise dela e eu apontei alguns pontos lá, alguns detalhes que faziam ela não ser uma boa empresa para se investir naquela época. Desse vídeo que eu tô falando é este daqui, né? Mais ou menos há um ano atrás, aqui ó, há 11 meses atrás, vocês estão vendo aqui na thumb do vídeo, o CEO dessa empresa está mentindo para os acionistas, apontando aqui a Netflix. E realmente é, porque nesse vídeo aqui, para quem quer assistir, o CEO lá na carta dos resultados, ele falava que a empresa era rentável. E realmente, ela era rentável, porém, ela queimava caixa, né? Então, eu trouxe aqui os resultados do ano passado e desse ano aqui para mostrar, né, para dar um contexto para quem não acompanhou o vídeo, ok? E como vocês estão vendo aí no título, parece que ela está melhorando, tá? Como eu falei, eu sempre falo, empresas são dinâmicas. Há 11 meses atrás, a Netflix não era uma boa empresa para se investir. E eles sabiam disso, e tanto que há alguns resultados atrás, eu venho acompanhando, né? O CEO ficou ciente, ele falou: a nossa principal meta, né? Nosso principal comprometimento é com a geração de caixa da empresa, porque o CEO sabia que a geração de caixa era negativa. Então não importava quantos mais assinantes eles conseguiam, porque quanto mais assinantes eles conseguiam, era proporcional. Quanto mais assinantes, mais eles queimavam caixa, por causa que a geração de caixa dela era muito impactada pelo quê? Pela adição de novos conteúdos. Por quê? Você fazer um conteúdo novo, ele é mais, na contabilidade da Netflix, ele é considerado mais como um CAPEX, ou seja, a produção de uma nova série, de um filme, ela não tem uns custos fixos, ou seja, a Netflix vai ter que contratar o diretor, vai ter que alugar a câmera, vai ter que alugar a locação, vai ter que contratar os atores, e tudo isso, como são gastos pontuais para aquela tipo, para aquela produção, para aquela série, então ela entrava como um CAPEX. E lá na demonstração de resultados do exercício era bonito, porque basicamente eram só os salários dos funcionários, as pessoas da pesquisa e desenvolvimento, os engenheiros de software, a administração, ou seja, operacionalmente a Netflix ela sempre foi boa, sempre foi muito rentável, porém quando a gente vai para a geração de caixa, né, a gente via que era uma empresa muito que queimava muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, e o próprio CEO nos resultados passados sabia disso, e agora parece que está vindo, né, um resultado bem melhor do que o que a gente vai ver aqui antes, tá? Então, para quem não viu lá o vídeo, é isso daqui, tá? Ó. Esse aqui é o Q1 de 22, ó. Esse vídeo aqui que eu fiz, cadê aqui, ó? Este vídeo aqui que eu fiz aqui foi esse resultado que eu fiz, tá? Então foi em cima disso aqui, que era o quê? Como aqui, ó, o Q1 de 22, que nem tá aqui, ó. Operacionalmente, a Netflix era lucrativa, tanto ó, o lucro líquido de 1,5 bi, a receita seguia crescendo, a margem, né? A margem era excelente, ó, 25% de margem operacional, né? Porém, quando a gente ia para a geração de caixa, né? Ou era muito pouco pro tamanho dela, ou ela queimava a caixa. Então, ó, o que tá falando aqui, ó, no Q2 de 21, ela queimou caixa, no Q4 de 21, ela queimou quase meio bilhão, né? No Q1 de 22, ela começou a mostrar, né, um negocinho. Tanto que se a gente for ver nos resultados, nos resumos anuais, né, a gente vai ver que aqui na DRE, a receita, lucro, EBITDA operacional, ela era boa. Mas, olha aqui, ó, desde 2015 até 2019, ela queimava muito dinheiro, mas muito dinheiro, né? E eu falei naquele vídeo lá que essa daqui era uma das únicas empresas que eu via que ela era boa no contábil, porém na geração de caixa ela era muito ruim. Geralmente é o contrário, a empresa mostra números fracos aqui, porém na geração de caixa ela mostra melhores resultados. E isso daqui é o pior cenário, porque o que vale é o quanto entra de dinheiro na empresa. Não adianta nada você ser contabilmente lucrativa, que não interessa. Contabilmente você pode estar falido, mas se entra dinheiro, você continua as suas operações. E o resultado disso aqui foi o quê? Quanto mais ela queimava a caixa, mais ela ia se endividando. Ó. Na proporção que ela ia queimando caixa, para ela continuar crescendo, para ela continuar adquirindo novos assinantes, ela tinha que fazer o quê? Novas produções. Novas produções são o quê? Mais dinheiro saindo. E é isso aqui, ó. Quanto mais ela queimava a caixa, mais endividamento ela tinha. Por quê? Olha aqui, ó, 3 bilhões de caixa queimada aqui. Ela teve que emitir dívida, tanto que desde 2012
o fluxo de caixa financeiro dela é positivo, que é o quê? Ela emitia mais dívida do que ela pagava. Então, no resultado que eu fiz há um ano atrás, eu expliquei isso aqui, né? Essa dinâmica aqui, que era o que? Se a gente for aqui um pouquinho para baixo, a gente consegue ver o que eu quis mostrar para vocês aqui, ó. Contabilmente, ó, no mesmo período que a gente vai ver agora, ó, em 22, o lucro líquido era 1,5 bi, porém a geração de caixa era de 900 milhões. No passado, em dezembro de 21, era negativo, que é o quê? E qual que é a principal linha? Aqui, ó, Additions to Content Assets, que é o quê? É o quê? É o custo que a Netflix tem para adicionar novos conteúdos. Então, para ela fazer as novas séries, para ela contratar os novos atores, diretores, né, fazer toda a pós-produção, contratar locação, ela queima dinheiro. Então, isso aqui é como se fosse um CAPEX, tá? Então, é um CAPEX, tá? Que não entra no CAPEX aqui, porque o CAPEX que a gente geralmente conhece, ele fica aqui, né, na parte de investimentos. Tanto que o CAPEX verdadeiro da Netflix nem é tão grande, é 120 milhões, 160 milhões. Basicamente, o que ela gasta de dinheiro aqui é mais ou menos com infra, tá? Que é o quê? É contratando, com servidor, tá? Mas geralmente esse custo aqui entra nas outras empresas, entraria, né, aqui embaixo. Mas como isso aqui é diretamente relacionado à operação da Netflix, que é o quê? Todo o custo com os novos conteúdos, tanto de produção própria, quanto a Netflix geralmente ela até há uns anos atrás ela comprava, né? Então ela comprava, sei lá, os direitos do Senhor dos Anéis também entrava aqui, tá? Então a gente podia dizer que a Netflix tinha um capex muito grande perante a geração de caixa dela. Então, tanto que ela começou a melhorar aqui em 2022, há um ano atrás eu já falava que ela não era boa, porque isso aqui era um negócio muito cedo ainda, mas a gente vai ver o resultado de agora e parece que agora ela entrou no eixo, tá? Então, a gente vai ver que ela é uma empresa rentável daqui para cima e daqui para baixo também, na geração de caixa, ela virou positiva, tá? Então, as empresas são dinâmicas e essa daqui agora eu mudo a minha opinião, porque se a empresa melhora, você tem que mudar a sua opinião também. Se ela continuar assim, e ela já está tendo os resultados melhores há uns trimestres atrás, agora eu posso falar, é uma empresa interessante para se acompanhar, pelo menos, tá? Então, vamos lá, o Q1 de 23, a receita e o lucro operacional, né, ficaram em linha com o que ela já era previsto, tá? Aqui são as produções, né, que eles lançaram aqui no Q1 nesse período, né? Então, as produções que custam aquele capex todo estão aqui, ok? No Q1 eles lançaram, né, aqueles novos programas, né, as novos tipos de assinatura, que agora eles têm um serviço mais básico, que é o que o assinante paga, né, uma mensalidade, porém com anúncios, tá? Então foi uma forma de ela começar a monetizar cada vez mais, né? Porque naquela proporção lá que quanto mais assinantes ele tinha e mais geração de caixa ela queimava, né, ela tinha que arranjar um negócio, um plano para parar com esse negócio, que é o quê? Então, se o cara quer pagar menos, então ele vai pagar menos, mas vai entrar uma receita de advertising na Netflix. Então, essa receitinha a mais que entra contribui também, né, para o resultado positivo que nós temos aqui, ó. No ano de 23, eles estão esperando, né, estão procurando, né, uma margem operacional de 18 e 20%, que é basicamente o normal deles, assim, ó, 25, 19, 19, aqui foi 7, né, mais 20, né? Então, 19% é o que ele sempre teve na média, tá? E 3,5 bi de free cash flow. Isso aqui ele não tinha nem geração de caixa operacional. Aqui já tá falando de free. Isso aqui já é descontado tudo, tá? Então, olha a mudança de um ano para cá, né? Agora tá sobrando 3,5 bi de dólar, tá? Então, muito diferente, né? Nos resultados aqui, a gente pode ver que no Q1 de 23 que a gente tá olhando agora, ela teve, né, uma receita, um crescimento aqui, né, de receita ano contra ano, tanto trimestre contra trimestre, ela segue crescendo, ano contra ano foi uns 4%, tá? Mas não interessa isso daqui. Ela tinha que arrumar daqui para baixo, tá? Se ela mantivesse isso daqui, se ela parasse de crescer, né? Se ela começasse a crescer 3, 4% ao ano, mas arrumasse essa desproporção, né, de queima de caixa, era excelente. O problema estava aqui embaixo, não era aqui em cima. Ela nem precisava mais crescer o número de assinantes, tá? Não era o foco disso. O próprio CEO nos últimos trimestres falou: o nosso foco é arrumar a geração de caixa, porque
Quanto mais caixa ela queimava, mais ela emitia dívida ou podia até emitir ação e diluir o acionista. Ok? A margem operacional segue de 20%, o lucro líquido ó, até caiu ano contra ano, mas é aquilo que eu falei, não interessa essa parte aqui de cima, o que interessa é a parte aqui de baixo. Ó. Olha a geração de caixa como melhorou muito. Lá no Q1 de 22, que é o vídeo que eu fiz um ano atrás, ela gerou quase uns 900 milhões no trimestre, né? Olha quanto ela gerava, 100 milhões, 500 milhões, 400 milhões por trimestre. É muito pouco isso daqui, tá? Muito pouco mesmo, ó. Free cash flow sobrava 300, 400, 300. Hoje ela gera 2 bilhões de geração de caixa operacional e um free de 2,1, tá? Olha o que ela mudou de um ano para cá, né? Isso aqui é um período de um ano. Aquele vídeo tem exatamente um ano, tá? Então, sim, nós temos uma empresa muito melhor agora, tá? A receita, como a gente viu, subiu 4%, beleza, ok, tá? Aqui são as regiões, né? Então, Estados Unidos, América do Norte, Europa, Oriente Médio e África, Latam, né? Latinoamérica, APEC, Ásia e Pacífico aqui, tá? Então, todas as regiões crescendo, aqui na Europa, no caso aqui, caiu uns 2%, Latam subiu 7% e aqui na Ásia subiu uns 2%, tá? O lucro operacional ficou entre 1,7 bilhões. No ano passado foi em 2 bilhões, mas a gente sabe que não interessa, né? A geração de caixa foi muito melhor esse trimestre, então esse é o foco, tá? O forecast eles estão falando aqui, né? Que eles estão esperando aqui, mas é muito cedo ainda, né? Porque a gente tá vendo o Q1 de 23, né? Então, olhar um forecast no Q1 pode acontecer tudo, pode vir muito melhor, pode vir pior. Então, o forecast é melhor você olhar a partir do segundo semestre, né? Que a gente já tem, né? Um período mais, né? Ela já consegue, né? Falar melhor, né? Com mais propriedade, isso daí, tá? O que mais que a gente pode falar aqui? Aqui eles mostram, né? O engajamento, tá? Aqui, antes, eles reportavam aqui o share, né? O market share, hoje, nesse resultado aqui, ó. Antes, ó, o share nos Estados Unidos, né? Na Netflix tinha 6% de todas as horas assistidas na TV, tá? Então isso aqui era muito forte, tá? E eles falavam, né? Eles davam isso como positivo, que era o quê? Nós somos a empresa de streaming número 1 do mundo. E realmente eles eram em número de assinantes. Porém, na situação que ela estava aqui nesse resultado aqui, há um ano atrás, era uma desvantagem, que é o quê? Se você é o maior da sua categoria disparado, você é o número 1, tá? E você tem um problema de queima de caixa muito forte, você não tem mais como crescer tanto, então você não vai conseguir arrumar essa geração de caixa. Então, é uma desvantagem. Você pode atribuir isso aqui a uma vantagem, por exemplo, uma Disney, tá? Um Prime Video, que eram o quê? São as empresas que têm menos market share, porém já são rentáveis e ela tem muito ainda para crescer. A Netflix não tinha muito mais para crescer. Ela vai crescer aos poucos? Vai crescer, mas aos poucos, tá? Então, não adianta nada você ser o primeiro do seu mercado se você está queimando dinheiro, tá? Então, ela cresceu muito ao longo dos anos, porém, né, aquele probleminha lá de queimar dinheiro era muito problemático, tá? Isso aqui é engajamento, não é market share, tá? Isso aqui eles estão falando que é engajamento, então não interessa assim muito, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? A gente pode olhar os números, então aqui, ó, no Q1 de 23, aqui são as regiões, tá? Então, ó, quanto que eles têm de assinantes pagantes aqui, né? Ó, eles têm 74 milhões de pagantes aqui lá nos Estados Unidos, Canadá, né? Quanto eles aumentaram aqui? Ó, eles aumentaram aqui em 100 mil assinantes pagos, ok? Quanto cada assinante paga, né? Então, 15, 16, 16, 16, 16 dólares, né, por mês. Beleza? Um crescimento aqui de 9%. Ó, os assinantes continuam subindo, ó. Perfeito aqui, ó. Aqui na Europa, a receita, né, ficou flat, né? Ano contra ano, a gente pode dizer aqui, ó, ficou flat, né? Aqui é um crescimento aqui. Assinantes pagantes saiu de 73 milhões para 77 milhões. Aqui ela continua crescendo, mas também de uma forma bem mais conservadora, né? A média de assinatura que os assinantes pagam saiu de 11 dólares para 10 dólares. Ok? Então nada demais, fica flat, tá? Aí na América do Norte, para quem está aí no Brasil, ela tem aqui uma receita de 1 bilhão de dólares, tá? Então, basicamente também ficou flat ano contra ano. Quanto que eles têm de assinantes pagos? Eles saíram de um número de 40 milhões para 41 milhões de assinantes. Então, a Netflix consegue líquido, né? Ela aumenta assim os assinantes pagantes, né? Então, aqui, ó, a parte aqui, né? Então, saiu de 40 aqui, então 41.
na América Latina, né? Eles perderam 30, quanto? Uns 350 mil assinantes aqui, aqui adicionou uns 10 mil, 310 mil, 1,7 milhões, aqui caiu, né? Então 450 mil, porém no acumulado do ano, né? Isso aqui é trimestre, trimestre, ela adicionou, né? Então ela adicionou aqui 1,6 milhões, né? Se você tirar isso, somar isso, somar isso, somar isso, tirar isso, dá 1,6 milhões líquido adicionados, né? Olha como na América Latina, né, a média, né, de quantos assinantes pagam é bem diferente, né? Quase metade dos Estados Unidos, né? Ó, aqui, ó, paga US$ 8, né? Aqui US$ 8 conta 16, né? Então a América Latina, ela tem um preço bem mais baixo, né? Aqui na Ásia, a receita sai de 900 milhões para 934, então basicamente a receita da Netflix ficou flat. O que que ela arrumou? Ela arrumou a geração de caixa. Foi isso que ela fez, tá? Então, ó, os assinantes pagantes, ela tem 33 milhões aqui, 34, 36, 38, 39. Na Ásia, ela sim, ela cresce de uma forma bem mais crescente, não? Ó, pagando adicionados líquidos positivos todos os trimestres, ó, então ela não perde clientes assinantes na Ásia aqui, tá? Ó, o quanto o cliente paga por assinatura por mês sai de US$ 9 para US$ 8, então fica na média aqui da América Latina, né? Realmente o mercado mais rentável para ela é a América do Norte, né? Estados Unidos e Canadá, porém aqui a gente pode ver que ela ficou na mesma, certo? Em relação à receita, ó. A receita aqui no full year de 2020, ela teve quanto aqui? Ela teve 25 bi, em 21 30 bi, em 22 31 bi, e nesse trimestre aqui, né, year to date, ou seja, no trimestre, teve 8 bilhões, ok? Olha o custo operacional dela, né, 20, 23, 25, 6. Então, que dá uma margem, ela continua uma margem flat, né, de 21%, uma bela margem aqui, mas, né, vamos ver se ela arrumou a geração de caixa dela aqui, ok? Vamos, aqui ela passa para, depois ela passa aqui para os resultados e ela já chega aqui para os resultados. Se a gente for ver aqui, aquele custo de novas adições não entra aqui, ó. Olha o custo da receita, não entra aqui, o marketing não entra aqui, ó. A parte aqui de os engenheiros de software, né, e a parte administrativa. Então, quem olhava só a Netflix no demonstrativo do resultado do exercício, que é isso aqui, ó, para ver se ela era rentável, realmente ela era rentável, ela sempre foi rentável, mas você estava sendo enganada, porque ela estava queimando muito dinheiro, tá? Então, aqui, ó, ela sempre, aqui, ó, o lucro operacional sempre positivo, ó. Líquido 1,3, 55 milhões, 1 bi e meio, perfeito aqui, ó. Mas aqui a gente começa a olhar, né, o balanço patrimonial dela, né, também não dava pistas aqui, né? Se você olhasse só isso daqui, você falava, ó, boa empresa, né? Se você fosse olhar aqui o balanço patrimonial, você ia ter que dar uma olhada, porque essa emissão de dívida aqui, você não ia conseguir notar ela, né, de um ano, num período de um ano. Você tinha que olhar o histórico para ver o porquê que ela estava emitindo tanta dívida. Se é um cara que só olha só esse resultado e toma uma decisão de investir ou não só por esse resultado, você vai ver, ó, a dívida ficou flat ano contra ano, né? Então nada demais, né? O dinheiro aqui parou, né? Também fica flat, né? Então, mas o problema da Netflix não é isso daqui, né? O problema estava aqui, ó. Olha quanto que ela. O problema aqui é na geração de caixa operacional, né? Então, o lucro líquido aqui em 22 era de 1,5 bi, hoje foi de 1,13, então tivemos uma queda, mas olha essa geração de caixa aqui no trimestre, foi a maior. Vamos ver se foi a maior da história, 2,1 para um trimestre, isso aqui é anual, tá? Então, no trimestre foi o maior da história dela. Olha como esse trimestre foi bom. Olha como eles arrumaram a casa de um ano para cá, né? Então ela sai de um lucro líquido de 1,3 e ela gera 2 bilhões aqui, ó. Agora ela fica muito parecida com as outras empresas, que é o quê? Ela ela entra mais dinheiro do que ela reporta de lucro. Olha como eles tiveram aqui, né? Eles tiveram um período, né? Eles pararam de gastar tanto. Antes eles gastavam 3,5 bi com produção, 4 bilhões. Esse trimestre eles gastaram 2,5 bi, né? Eles estão gastando bem menos, né? Então,
Mesmo assim, eles estão conseguindo adicionar novos assinantes, a receita fica flat, mas a empresa fica muito mais rentável dessa forma. Era isso que eles precisavam fazer. Então, elas precisavam tornar a Netflix uma empresa que dava dinheiro. Até então, ela não dava dinheiro, tá? Então, não tinha como ela gerar valor para o acionista. Então, essa linha aqui ficando sempre, né, mais tranquila, ela vai sobrar, ela sobra muito dinheiro. Por quê? Ela não tem mais CAPEX. O CAPEX da Netflix é isso daqui, né? Então, esses 2 bilhões aqui, basicamente tudo que ela gerar aqui vai ficar no free cash flow, porque ela não tem muito CAPEX de verdade, né? O CAPEX dela é isso daqui, mas se fosse como uma outra empresa que tá aqui, ó, Purchase of Property and Equipment, que é o CAPEX de verdade, ó, 60 milhões, 100 milhões, né? Então, basicamente tudo que ela gera aqui vira free cash flow, né? Então, quanto mais dinheiro ela gerar aqui, mais dinheiro free para o acionista. Ela tem algumas ajustes aqui, vamos ver. Então, a principal linha que você tem que olhar é isso aqui, Additions to Content Assets. Então, é o quanto que ela gasta para produzir, né, os novos conteúdos dela. O Stock Based Compensation dela é baixo. Isso aqui é raro para uma empresa de tecnologia. Ó. Onde ela tinha que arrumar era essa linha aqui, ó, e ela arrumou. Ela arrumou. O Stock Based Compensation nunca foi um problema. É muito pouco, é 100 milhões, então se você quiser tirar 100 milhões desses 2,1, ela gera aí 2 bilhões, né, de geração de caixa operacional, muito pouco, ela não tem stock-based compensation, ela não tem mais o que, ó, olha o quanto que amortiza, né? Então isso daqui, ó, amortização de conteúdos, 3,5 bi. Isso daqui é o conteúdo que ela tá lá no catálogo e vai ficando amortizando. E é legal, porque ela não vai precisar fazer, sei lá, o Stranger Things que ela lançou ano passado. Ele vai ficar lá amortizando até chegar a zero o valor dele. Ela, quando chegar a zero, a Netflix vai ter que fazer um novo Stranger Things, vai ter que contratar todo mundo para renovar o conteúdo? Não. O conteúdo que já foi feito, esse é o mais interessante. Todo o conteúdo que já foi feito, toda a grana que já foi gasta aqui, ó, ela não vai precisar repor. Ela não é uma máquina que ela vai ter que comprar uma máquina nova, ela não vai ter que pintar a parede, né? Então, o conteúdo que ela fez já foi o dinheiro, ela não vai precisar repor. Então, isso daqui ele vai ficar amortizando, vai amortizando, vai amortizando até chegar a zero. Tá? Então, os conteúdos lá, né? Que mais que nós temos aqui? O restante aqui, ó, são linhas insignificantes, né? As principais linhas que você tem que olhar na Netflix era isso aqui, era isso daqui e essa linha aqui. Essas duas linhas aqui, Stock Based Compensation ela nem tem, tá? Então, olha como aqui, né? Ó como ela tá pagando a dívida aqui, ó, repayments debits, né? No Q1 de 22, ela pagou 700 milhões. Nesse trimestre ela não pagou nada. Olha como ela já começou a recomprar a ação, né? Nesse caso aqui, ó, recomprando a ação é de forma saudável, ela tem dinheiro para recomprar a ação. Tá? Ela aqui é uma empresa que não tem aquisições, né? Nesse trimestre aqui, ela não comprou nenhuma empresa, tá? Olha aqui, né? No ano passado, no Q1 de 22, no dezembro de 22, o fluxo de caixa financeiro dela ficou positivo. Isso aqui é ruim. Agora não. Agora ele fica negativo, né? Então esse aqui é o mais importante. Aqui tem que estar sempre dinheiro saindo. Se tiver dinheiro entrando aqui, que é o quê? Ficar positivo, quer dizer que ela está emitindo dívida. Isso é ruim, né? Tá entrando mais dívida do que ela está pagando, tá? Então, isso aqui é um trimestre muito positivo, tá? No final acabou, então não tem mais nada, né? Então, a Netflix, ela começa a recomprar ações de uma forma saudável, porque ela tem grana. Agora, com esses 2 bilhões aqui por trimestre, se ela girar isso aqui 2 bilhões por trimestre livre, ela quita essa dívida aqui rapidinho. Então, ela vai, vocês vão começar a olhar, vai começar a cair essa dívida aqui, ela vai poder começar a recomprar ações. E nessa coluna aqui, provavelmente não vai mudar muito, a receita vai ficar crescendo 5, 10% ano contra ano, ela vai continuar operacionalmente rentável, porém ela arrumou a casa aqui no dinheiro, tá? Então, hoje nós temos sim uma empresa rentável, tá? Então, mudamos a nossa opinião porque a empresa mudou, né? Então, isso aqui é o mais interessante. Empresa dinâmica, ela era uma empresa ruim, com um produto bom, ok, rentável, mas ela queimava muito dinheiro. Um ano depois, os caras arrumaram a casa, eles sabiam onde estava o problema e realmente eles foram lá na veia do problema e eles arrumaram. Então, hoje, né, em abril de 23, eu posso falar, né? Hoje eu gosto de Netflix, tá? Então, olha como a nossa opinião muda, porque a empresa muda, né? Então, você não pode ficar com um viés de ancoragem, que é o que? A
a empresa era ruim, nunca mais vou olhar. Não, se você conseguir acompanhar uma empresa ruim e ver ela se tornando boa, né, e onde que ela melhorou, que é o caso aqui era a geração de caixa da Netflix, o seu conhecimento fica muito, você ganha muito, mesmo se você nunca for investir em Netflix. Você entendeu por que uma empresa saiu de ser ruim para uma empresa boa, rentável, esse é o fundamental. Hoje, eu falo que eu entendo quem fala, eu investi em Netflix agora. Eu entendo, porque realmente é uma empresa boa hoje, tá? Então, agora provavelmente ela não vai voltar a queimar dinheiro, porque eles sabem onde estava o problema, eles começaram a gerar muito dinheiro, né? Então, ou eles estão gerando 2 bilhões de caixa livre, eles nunca geraram isso na história, que eu tô dando uma olhada, eles nunca chegaram perto, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, no trimestre aqui, ó, 2 bilhões, né? Olha isso daqui, né? 2 bilhões de caixa livre aqui, ó, no anual, eles não chegaram nem perto. Isso aqui é os últimos 12 meses, né? Então, o melhor ano da Netflix tinha sido. Aqui ela já estava começando a arrumar a casa em dezembro de 22. Em dezembro de 21 ainda era muito ruinzinha, né? Mesmo ela tendo aqui 400 milhões aqui, era muito pouco pro tamanho dela. 2 bilhões, 3 bilhões de geração de caixa operacional já é uma graninha, tá? Pro tamanho dela, que vale o quê? Ela vale uns 150 bilhões de dólares, ainda é pouco, mas ela arrumou a casa. Tá? Isso aqui é uma consequência, isso aqui vai começar a subir porque não tem muita alternativa, né? Ela gastando menos com conteúdo, os assinantes pagando lá, né? Continuando pagando, que é o que ela tem muita retenção, ela crescendo aos poucos aí a receita, a geração de caixa vai vir forte e vai subir e vai sobrar muito grana para o free cash flow. Aí ela vai começar a recomprar ação, vai começar a pagar a dívida, que é uma prioridade dela, e provavelmente, sei lá, se vai pagar dividendo, eu acho que não. Ela é uma empresa mais focada em recomprações, mas ela vai começar a remunerar o acionista de forma saudável, beleza? Então, foi isso que eu quis mostrar para vocês. É um vídeo muito interessante porque de um ano para cá, uma empresa mudou da água para o vinho. Ela era uma empresa muito fraquinha, bem medíocre. Hoje eu vejo uma empresa boa. A Netflix é uma empresa boa hoje, tá? Então, mesmo se você nunca foi investir nela, foi muito interessante você ver toda essa mudança. Eu vi isso porque eu acompanhei ela todo esse semestre. Eu fui vendo essa melhorinha. Eu vi o CEO falando que eles sabiam desse problema. Então, não era eu que estava falando, era o CEO falando que nós sabíamos onde estava o problema. Eles estavam procurando melhorar esse corte de custo aí com a produção sem cair a qualidade das produções. Eles continuam lançando aí toda semana novos conteúdos de sucesso, então não foi prejudicado a qualidade, mas sim eles ajustaram os pontos aí, vão investir em produções que dá dinheiro, que retém as pessoas. E foi isso, não ficar gastando muito dinheiro para colocar qualquer coisa, porque o que ia dar, o que a empresa ia continuar emitindo dívida, e uma hora aquela empresa que era rentável lá em cima ia começar ruim, aí ia ficar uma empresa rentável na DRE ruim e queimando caixa, aí era desastre total, né? Mas não, eles arrumaram a casa há muito tempo e arrumaram rápido, em 12 meses você sair de uma queima de caixa de uns 2 bilhões para positivo 2 bilhões, parabéns aí para a equipe, porque deu certo, beleza? Então, mudei de ideia, porque a empresa mudou e melhorou, beleza? Ficamos por aqui, um abraço e falou!